Abre o microfone, Fafá. Amém. Meus irmãos, eu vou ler então o texto que encontra em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso de número 18. Estão me ouvindo aí normalmente? Bem? Ótimo, graças a Deus. Então, diz assim a inerrante, autoritativa, gloriosa e bendita palavra de Cristo aqui. Toda a palavra é a palavra de Cristo. O anjo da igreja em Tiatira escreve. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, Senhor, mais uma vez, estamos aqui para expor a Tua palavra e queremos pedir, Senhor, implorar a ação graciosa, sobrenatural, poderosa do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, operando no nosso coração. Tem misericórdia, toma a minha vida, Senhor, com toda a limitação nas Tuas mãos e usa, glorifica ao Teu santo nome, nome bendito do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, e abençoa, Senhor, a Tua igreja, aqui representada. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Bom, o tema da carta é semelhante ao de Pérgamo. Nós temos algumas diferenças que é importante notar. Por exemplo, o assunto é aqui tolerar a Jezabel, quer dizer, a fonte de um falso ensino dentro da igreja, que também tem a ver, está bem alinhado com o falso ensino de Balaão e o falso ensino dos nicolaítas.
no fundo é a mesma coisa. Só que no caso de Tiatira, com maior intensidade. Você lembra que antes, em Pérgamo, o Senhor diz: tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Mas no caso de Tiatira, ele vai falar de um envolvimento com coisas profundas de Satanás. Então, é uma situação muito mais agravante em Tiatira. Também, na carta a Éfeso, eles tinham perdido o primeiro amor. Mas no caso de Tiatira, não. Eles cresciam em amor e em obras. Então, o que nós temos é uma igreja dividida, com um grupo fiel, envolvido na obra do Senhor, e que não se deixou levar por esses ensinos falsos, e uma outra parte dominada por esse ensino falso, ministrado por esta falsa profetisa aí, que é Jezabel. Então, vamos começar. É como se fosse uma carta de Cristo a uma igreja tolerante, né? Veja, Cristo se apresenta como Filho de Deus. E nós já sabemos que cada apresentação tem a ver com a carta, com o assunto da carta, com coisas que Cristo quer falar com a igreja. Ele se apresentou como Filho do homem, agora é como Filho de Deus. Filho de Deus, é importante a gente notar esse intercâmbio que há com a Daniel. Daniel, por exemplo, no capítulo 7, Daniel, capítulo 7, versículo 13, me permitam eu ler esse texto, 7, 13, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, o reino. Então, é filho do homem, mas existe sim, esse intercâmbio, em caso de sentido, com o Filho de Deus. A mesma glória, o mesmo poder, é a mesma pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Deus, Filho do homem, Deus, Filho de Deus. Mas aqui, Filho de Deus, é importante porque, como nós vamos ver, na cidade de Tiatira, em especial, havia vários deuses, e, por influência grega, vários deuses gregos que eram tidos como filhos de Deus, de deuses. Quer dizer, deuses que tiveram relações com mulheres humanas e geraram deuses, filhos de Deus. Então, havia filhos de deuses lá em Tiatira, mas o Senhor se apresenta e diz: eu sou o Filho de Deus. Então, essa apresentação é extremamente importante para deixar bem impresso na mente da igreja, né, que esses filhos de deuses não valem nada diante do Filho de Deus, único e verdadeiro Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. E também o fato de ser com olhos como chama de fogo mostra que é ele que sonda mentes e corações, como nós vimos na leitura do texto. Então, os olhos de chama de fogo é para mostrar que ele sonda mentes e corações. Muitos desses crentes que estavam sendo levados pelo ensino de Jezabel estavam se envolvendo em práticas mundanas
e dentro daquelas, como nós vamos ver, daquelas associações comerciais que tinham seus padroeiros e faziam as festas, e eles então participavam, achavam que Deus não ia ver, ou que ninguém ia ver, que não tinha nada, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, vê, sonda mentes e corações, sabe tudo o que acontece. Qualquer coisa que perpasse a nossa mente, ele tem conhecimento, ele sabe, ele vê com os seus olhos com chamas de fogo. E também os pés luzente, como bronze luzente, que é sempre uma ilustração, ou um símbolo do juízo de Deus. É aquele que vai esmagar seus inimigos com estes pés e vai pisar o lagar da sua ira. Então, a apresentação do Senhor Jesus com essas características tem a ver com a situação da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, dizendo melhor, a cidade de Tiatira não era muito grande, era modesta, aí mais ou menos 220, 230 mil habitantes, e ficava num vale. Então, ela não tinha muita proteção, embora fosse cercada, ela não tinha muita proteção. Mas ela era uma cidade muito importante porque ela tinha contato com todas as demais cidades. Era como se fosse necessário passar por ela para fazerem os negócios e os comércios, e era uma rota obrigatória no intercâmbio destas cidades. Então, lá havia uma produção muito grande e variada de coisas. Tinha barreiros, produtores, curtidores, né? Gente que mexia com óleo, fazia azeites, obreiros em lã e principalmente produção de cobre. Então, assim era essa cidade. E toda essa movimentação comercial era controlada por essas associações comerciais. Olha, é muito importante observar essas associações comerciais. Era como se fossem cooperativas que aglutinava a produção de microprodutores nelas, né, para fazer, como intermediário, fazer a venda desses produtos. Então, era importante pertencer a essas associações, porque senão você não vendia o seu produto de forma alguma. Imagine, então, isso, porque essas associações, todas elas tinham seus deuses padroeiros. E eles faziam festas, trazendo todos aqueles produtores para participar destas festas. E aí se fazia comida sacrificada a ídolos, era como um churrasco sacrificado a ídolos, que todo mundo tinha que participar em tom de festa. E no final destas festas de padroeiro, tinha a gandaia, isto é, a participação promíscua com prostitutas e mulheres que iriam lá exatamente para isso. Eu fico lembrando das quermesses, pelo menos das festas aqui em Salvador. Em Salvador é o ano todo de festas. Para cada santo tem festas aqui. Lavagem não sei o quê e tal. Aí você vai, você tem barracas para vender todo tipo de comida, de produto e bebidas e, claro, a promiscuidade. Isso é muito parecido mesmo. Ou as quermesses dos santos da Igreja Católica, a mesma coisa. Eles têm lá o negócio, as missas, tal, depois bebida e as quermesses, música e danças e promiscuidade. Né? Não se engane. Terminou, aí essas mulheres se entregavam a essas pessoas e é uma promiscuidade. Hoje, ainda assim. E era lá dessa forma também.
Aí, o grande problema é que essa mulher, que nós não sabemos se de fato ela existiu, ou esta era uma alusão a, ao próprio ensino que estava sendo feito, poderia ser por uma mulher ou por qualquer outra pessoa, mas que casava com o seu tipo, isto é, Velho Testamento, como foi Jezabel no Antigo Testamento. Sobre profecia, bom, nós entendemos que a essa altura, no ano 94, já haviam cessado esses dons carismáticos, especialmente de profecia, mas então ela se chamava, porque o texto diz claramente assim, né? Veja como diz o texto, que tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Né? Então, na verdade, se era mesmo uma mulher, ela estava se chamando de profetisa, e não era, e estava ensinando, que já era uma coisa estranha no contexto da igreja primitiva, e o pior é ensinando um ensino falso, mentiroso. E o que se entende é que ela estava introduzindo um tipo de ensino que tem a ver com a liberalidade, eu vou usar a palavra libertinagem, ou é um tipo de liberalismo extremo, em que permitia, ensinava, ser inclusive doutrinário, que as pessoas podiam sim participar destas festas e ter essa participação com comidas sacrificadas a ídolos e também até da prostituição, que isto era absolutamente normal, necessário. Eu já disse aqui que nós, falando de Pérgamo, falamos que existia o problema da má interpretação, de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Então, havia outras interpretações errôneas com relação à liberdade cristã, sabe? E nós sabemos que existe isso hoje também. Né? Existe hoje um pensamento de que é uma linha que nós temos hoje que não acha que essa exigência demais, por exemplo, você tem que obedecer os 10 mandamentos, você tem que guardar o dia do Senhor. Então, isso é radicalismo e que não é mais, isso já passou, você está livre, nós não estamos mais debaixo da lei, sim na graça. São estas argumentações que são feitas, não é? E tentando justificar, inclusive doutrinariamente, que você está livre e pode fazer o que você quiser, não tem nenhum problema. Nós temos, por exemplo, uma proposta chamada antinomianismo, que diz o seguinte: nada de lei, antinomos, não lei. Você pode viver a vida como você achar, você não tem mais nada com a lei. Antinomismo, quer dizer, isso é o que nós temos por aí, gente entendendo assim, o que é, de fato, um grande problema. E eu estava lendo, recebi uma mensagem que alguém fez um print de um zap de Ricardo Gondim. Alguém do Ricardo Gondim, eu conheci. Nós cruzamos, estivemos juntos como preletores em vários
vários congressos da Igreja Presbiteriana. Ele falava um dia, eu falava outro dia, a gente se encontrava, conversava. Pois esse homem, vindo da Assembleia de Deus, ele fundou e era um dos líderes da Assembleia de Deus Bethesda, lá no Ceará. Pois esse homem, pastor da Assembleia de Deus e tudo, e que era um grande conferencista, muito requisitado para as igrejas, apostatou completamente. O que ele ensina? Ele não crê mais nada. Então, no print, estava dizendo assim, eu não tenho nada com os evangélicos, porque tem que crer na inerrância das escrituras, eu não creio. Não creio na inerrância das escrituras. Você tem que... O nascimento virginal de Cristo, eu também não creio no nascimento virginal de Cristo. Soberania de Deus, que Deus controla todas as coisas, não creio também. Tá aqui, Garcia pegou para mim. Não tenho parte com o movimento evangélico. Por quê? Está aqui na minha mão. O movimento evangélico pressupõe inerrância da Bíblia, pecado original, Deus no controle de tudo, teologia sacrificial, teologia, a história caminha para um fim glorioso, volta de Cristo gloriosa. Não creio. E quem subscreve estas coisas, essas teologias, quem não subscreve estas coisas, esta teologia também não é evangélico. Eu não sou. Imagine, ele crê no teísmo aberto, que Deus nem sabe as coisas que vão acontecer e é pego de surpresa com essas catástrofes e estas coisas. Imagine. Então, são pensamentos assim, ensinos assim, perpetrando por toda a igreja. Os liberais, desde 1950, que vieram dos Estados Unidos, ensinaram todas estas coisas e formaram no seminário pastores presbiterianos que saíram de lá totalmente dominados por esse pensamento, ensinando nas igrejas. Então, eles ensinavam exatamente isto, que não era assim, que Deus não se importava com essas coisas assim, de comportamentais, que era importante é o coração, é o que você sente, é o que você tem no seu coração. Meus irmãos, isso aí é um ressurgimento, sabe do quê? Do gnosticismo. O gnosticismo ensinava o seguinte: o que é material e físico não vale nada. Isso aí não tem importância, nada da questão física. Você precisa buscar ter experiências espirituais profundas com Deus. E nem davam valor às escrituras. Eram experiências que tinham realmente significado e importância. Isso é gnosticismo. Gnosticismo, depois até veio Schopenhauer, mesma coisa, falando daquilo que é interior, não é? Subjetivismo e coisas assim. Então, não importa que você até venha a adulterar ou se prostituir. Deus não vai se importar com essas coisas. O importante é o coração. Esse é o ensino de Jezabel, esse é o ensino do inferno. Agora, é importante notar que o nome Jezabel poderia ser uma mulher, com qualquer outro nome, mas Cristo a chamou de Jezabel. E é importante ver isso, porque a Jezabel, né, foi uma mulher que, no Antigo Testamento, ela teve grande importância para desconstruir
a aliança. Ela foi usada pelo diabo para estabelecer a contra-aliança. Isto é, tudo que é contrário ao que Deus tinha proposto para Israel. Ela, que se casou com Acabe, não é? E fez a cabeça dele completamente, se tornou uma líder, um ponto de referência de desconstrução da aliança em Israel. Vale a pena, por exemplo, dar uma olhada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, você veja o que é que é dito a respeito de Jezabel. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 16. Veja aqui o que diz no verso 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, falando de Acabe, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Dominado por esta infeliz Jezabel, Acabe, né, foi e adorou a Baal. E mais, no capítulo 21, diz assim, no verso de número, eu anotei aqui, 25. No verso de número 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, ela era quem era mentora de todo esse desvio terrível que aconteceu em Israel. Ela perseguia os profetas, matou muitos deles. Obadias conseguiu esconder em 2 covas 100 profetas, os outros ela matou, e havia os falsos profetas que comiam na mesa de Jezabel, como diz lá o texto, em 1 Reis 18, né? E havia os profetas de Baal, tudo às custas dela, para contaminar Israel e desviar completamente a nação de Israel e estabelecer a contra-aliança. Mas há uma coisa também importante que é preciso fazer um link, e o Jecabil, que é um mestre em teologia bíblica, faz, mostrando o seguinte: nós não podemos tratar de Jezabel no livro de Apocalipse sem considerar a questão da prostituição espiritual e do falso profeta. Então, se nós abrimos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 13, tem tudo a ver. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida foi mortal foi curada, e fazia grandes sinais, de maneira que o fogo do céu fez descer diante dos homens. Então, esta besta, falso profeta, tem a ver com Jezabel. Quando você fala de Jezabel, profetiza ensinando estas coisas totalmente contrárias a Deus, abomináveis, né, e de blasfêmia mesmo, nós temos que pensar na besta
do falso profeta. Verso 14 diz: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Esse falso profeta, então, que na verdade já surgiu, nós vamos ver isso depois, porque diz respeito a todo ensino falso. Você lembra que João disse que o espírito do anticristo já estava no mundo? Pois bem, o espírito falso profeta já está no mundo. E é quem rege todo falso profeta, todo aquele que se levanta para se desviar completamente da doutrina, sã doutrina das Escrituras, e ensinar as pessoas a se desviarem da fé ou viverem um tipo de fé mentirosa que não corresponde com a verdade conforme ela é em Cristo Jesus. Então, a Jezabel, ela tem a ver com esse falso profeta. Ainda 16:13, que diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, que é o falso profeta, e da boca do falso profeta, da besta do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então, veja como tem a ver com a questão de o Senhor Jesus Cristo chamar esse conhecimento que ela estava ensinando de conhecimento das profundezas de Satanás, né? Porque está alinhado a Jezabel com o falso profeta e sua atividade. Mas o texto 19:20 diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Bom, então você veja que Jezabel tem a ver com o falso profeta, porque tem um espírito de prostituição e de demônio, de coisas malignas, porque não tem como escapar disso. Se ela aconselhava, ensinava e seduzia as pessoas a participarem das festas idólatras, então isso tem a ver com Satanás. O próprio apóstolo Paulo vai falar lá, não tenho tempo aqui de mostrar, mas você pode olhar com cuidado, 1 Coríntios capítulo 8, e depois o 10, o 9 ele faz a defesa apostólica dele, mas o capítulo 8 de 1 Coríntios e o capítulo 10, a partir do verso 14, Paulo vai falar que participar destas festas, comendo comidas sacrificadas a ídolos, é participar da mesa dos demônios. E disse: não quero que vocês façam isso, depois vêm participar da mesa do Senhor. Não dá, não pode acontecer isso. Então, é assim esse espírito de Jezabel. Agora, veja, é tão impressionante que o Senhor fala que deu oportunidade a ela para se arrepender. Você pode imaginar a graciosidade, a misericórdia de Deus, né? É claro que o Senhor sabia que essa infeliz não iria se arrepender. No entanto, Deus faz isto para mostrar que não há juízo sem oportunidade de arrependimento. Nunca. É sempre assim. Está aí a oportunidade de arrependimento, né? E se a pessoa não se arrepende, então vai receber o juízo, porque não se arrependeu. É o caso dela.
né? Nós vamos ler aqui, aliás, você viu que nós lemos aqui, que foi lhe dada a oportunidade de se arrepender, né? E ela não quis se arrepender. Ele diz assim, dei-lhe, verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Verso 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Matarei seus filhos. Claro, seguidores dela. Veja que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Está saindo da boca dele, João está escrevendo. Cristo está dizendo que ele é justo juiz. Ele é salvador, amoroso, mas é justo juiz. Então, aquelas pessoas que ficam pensando, não, Deus é amor, Jesus é meigo, amoroso, ele não vai, de modo algum, fazer mal, esse Deus vingador e irado é do Antigo Testamento, Jesus não. Mas veja, ele está dizendo, matarei seus filhos. E se você for lá para o Antigo Testamento, olhando para as consequências, o que aconteceu com Jezabel, eu vou dizer, é uma carnificina. Né? A gente assiste aí, eu até tenho que confessar que gosto às vezes de assistir esses filmes assim, de sangue, matando gente, gracinha me chama atenção, e eu preciso me policiar mesmo. Né? Mas você vê se tudo é mentira. Mas se for fazer um filme da morte de Jezabel, é uma miséria que não tem tamanho, não é? E não somente ela, mas também os seus filhos. Eu vou ler 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Deixa eu ver aqui se é exatamente isso aqui. Versículo 17 a 25. Diz assim, então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. E foi por causa de Jezabel. Jezabel mentiu, armou toda a trama para matar o inocente, coitado Nabote, um homem justo, que perdeu toda a sua herança por causa dessa infeliz. Ela tramou tudo isso. E então ele foi lá, alegrinho, tomar a vinha de Nabote. Aí Deus mandou Elias lá. E ele fala assim, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança, dir-lhe-ás mais. Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Aí, mais para frente, ele diz assim, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, é o verso 22, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. E nós sabemos que Jeú foi comissionado por Deus para matar Jezabel. E não só Jezabel, todos os filhos de Acabe. Acabe morreu lá na guerra com uma seta que o cara tirou e tchum, matou o Acabe. Ele se segurou no carro, sangue escorrendo, ele se segurou, saiu da batalha e morreu.
e os cães vieram e lamberam o sangue do carro, todo ensanguentado. Aí, Jeú vem, entra na cidade de Samaria, ela sabia que Jeú vinha, pintou os olhos, toda bonitinha, e saiu na janela. Eu acho que ela pensou, se ele vai olhar minha beleza e não vai fazer nada. Ele chega e diz assim, ó, quem é por mim, atira daí. Então, dois criados, pá, jogaram Jezabel, ela patifou lá embaixo, e ele passou o carro por cima, atropelou. Aí ele entrou, tal, para comer e disse, olha, vamos enterrar aquela infeliz lá, que ela é filha de rei. Aí os caras foram. Aí diz o texto que não acharam nada, só caveira. Os cães comeram o resto. E tem também a morte dos 70 filhos dela e de Acabe, né? São 70 filhos que foram mortos. Deixa eu ver aqui no Segundo Reis, a morte desses filhos, porque isso tem a ver com o texto, né? Jeú extermina a casa de Acabe. Deixa eu ver aqui o 1 a 11. Achando-se em Samaria, 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, os anciãos, os tutores de Acabe, dizendo, logo em chegando a vós outros essa carta, pois então estão convosco os filhos do vosso senhor, né? Os filhos de Acabe, como também os carros, os cavalos, então vocês se preparem aí para lutar comigo. Vamos pelejar. Porém, eles temeram muitíssimo, verso 4, e disseram, não, 2 reis não puderam resistir a ele, como nós poderemos? Então, o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade e os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú, teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares, faremos, e a ninguém constituiremos rei. Faze o que te bem parecer. Então, eles escreveram uma carta dizendo, se estiveres ao meu lado e quiseres obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso senhor, que era Acabe e Jezabel, e amanhã, a estas horas, vinde a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Então, chegada a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. Não, eu sei que não eram 70 todos filhos de Jezabel, porque Acabe devia ter outras mulheres, então ele tinha esse número de filhos, mas tinha filhos de Jezabel ali também, e que todos foram mortos desta maneira. Então você veja que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia e está mostrando as consequências e o que é que Jesus Cristo faz com todos aqueles que deixam a sua sã doutrina, que se entregam a doutrinas de demônios, que se envolvem com o mundo, ou que inventam um tipo de interpretação das Escrituras que facilita você a viver uma vida assim, desleixada espiritualmente e de envolvimento com o mundo. Eu estava vendo o Diego Cabil, ele então traz aquele texto de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala do envolvimento com o mundo, né? Ele diz, olha, eu não falo que vocês não devem se relacionar com adúlteros, não sei o quê, tá, vai falando, porque vocês teriam que sair do mundo. Mas eu falo que vocês, então, não devem comer com aquele que se diz irmão, for adúltero, tal, papapá, papapá. Lembra do texto? Eu estou querendo poupar aqui o tempo para não ir lá no texto. Mas eu acho que vocês conhecem, é um texto
bem conhecido, né? Então, pessoas fazem uma interpretação desse texto dizendo que é necessário que nós tenhamos participação com os incrédulos, inclusive nas suas festas, para nós fazermos pontes, para podermos facilitar para pregar o evangelho. Você precisa conhecer esse pessoal e se aproximar ao ponto de participar das coisas deles. Meus irmãos, isso não subsiste diante da doutrina de Deus. É certo que vamos ter que nos relacionar com essas pessoas, mas até quando? Cuidado, nós temos textos em Provérbios que falam claramente sobre o perigo de uma aproximação mais íntima com os incrédulos, com os ímpios. Há um limite nesse relacionamento profissional. A gente pode ter uma certa amizade, consideração, tratar bem estas pessoas, mas amizade íntima com o incrédulo, meu melhor amigo é um incrédulo, isso é um absurdo. Porque o perigo é grande, é maior do que você pensa. Ah, não, mas eu vou influenciar. Cuidado. Porque está em jogo aí é Satanás. Porque você não está lutando contra sangue nem contra carne, mas contra Satanás. Então, o que nós vemos aqui é essa Jezabel fazendo este ensino liberal de relacionamento com o mundo e com as coisas dos incrédulos, e principalmente envolvendo idolatria e imoralidade. Nós temos que ser intransigentes, firmados na palavra de Deus, e nos relacionarmos, tudo bem, mas a mais do limite, jamais. E não se preocupe, porque existe uma preocupação de nós ferirmos suscetibilidade, né? Aí vai ficar chateado comigo. Pois fique chateado. Eu digo a você, o evangelho é muito mais bem aceito quando o incrédulo vê a firmeza da sua fé do que você ceder e se deixar levar por alguma coisa dele, né? E o que Cristo está esperando é exatamente isto de você. Veja que, voltando agora no nosso texto, porque o Senhor vai aqui fazer um elogio e uma promessa para os que não se deixaram levar por ela, né? pela Jezabel. Né? Olha aqui, ele diz assim: digo, todavia, a vós outros, é o verso 24, os demais de Tiatira e tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Veja, Jesus está se dirigindo a um grupo na igreja que não tinha a mesma doutrina de Jezabel, não aceitavam a doutrina de Jezabel. Dentro da igreja de Tiatira diz: não, nós não aceitamos, isso é mundanismo, isso aí não vem de Deus, porque ela se dizia profetisa, certamente ela estava dizendo: olha, eu recebi de Deus essa revelação. Não é, vocês estão aí criando o maior problema, inclusive perdendo emprego, ficando pobre, não tendo como negociar e tal, marginalizados, no ostracismo. Deus está dizendo que não precisa disso, não. Você pode sim participar. Então, alguns, pela graça de Deus, né, sustentados pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, compreendendo as Escrituras, viram que não podia, que isso não era de Deus. E então o Senhor Jesus disse: eu sei os que não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles as coisas profundas de Satanás. Dizer, ainda bem que vocês não conheceram as coisas profundas de Satanás.
Nós temos que conhecer as coisas profundas de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que sonda as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo quer que nós conheçamos as profundezas de Deus. Nós jamais vamos chegar ao fim. É porque ele é profundo demais. Mas como é maravilhoso nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E entender mais dele, da sua essência e poder, da sua glória, dos seus atributos e suas perfeições, tão belas, tão santas. Que maravilha conhecer as profundezas de Deus. Aí vem as pessoas que são da igreja querendo conhecer as profundezas de Satanás. Então, aí que diz o Senhor para eles, né? Outra carga não jogarei sobre vós. Isso é uma referência bem clara a Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 é a decisão do concílio, Supremo Concílio, lá de Jerusalém. Atos capítulo 15, o concílio se reuniu e tratou especificamente do problema dos gentios e da participação dessas comidas sacrificadas a ídolos. E então o concílio resolveu, pelo Espírito Santo, a partir do verso 30, diz assim, primeiro, 28, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, carga maior, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fazeis bem se vos guardar de saúde. Então, o Senhor Jesus está dizendo, não vou colocar nenhuma outra carga além dessa, que vocês já sabem, está escrito, foi decisão do concílio pelo meu espírito, que essas coisas fossem observadas assim. Então, nós temos agora, no final, duas coisas importantes que sempre o Senhor apresenta como promessa para incentivar a fidelidade, para fazer com que os que estão fiéis permaneçam fiéis. A ameaça foi feita. Vou botar Jezabel na cama, e essa expressão cama tem a ver com prostituição, mas não para se prostituir. Doente, para morrer, e vou matar seus filhos. Dei tempo que se arrependesse, não quis se arrepender. É isso que eu farei. Juízo. Mas para os que não foram levados, que permaneceram firmes. Eu estava ouvindo uma mensagem de Joel Bix sobre esse texto. E ele contou uma coisa brevezinha de Robert Machen, que fala de alguém que estava num barco muito balançando e tal, e bateu numa rocha, numa pedra no meio do mar. O barco se espatifou todo e afundou, e ele correu, nadou até a rocha e se agarrou na rocha, e as ondas batendo, e ele segurando na rocha. E foi assim que ele se salvou. Então, a aplicação, pois nós estamos assim, no mar revolto, e ondas de todos os lados tentando nos demover da nossa firmeza, e você tem que agarrar-se em Cristo, é a nossa rocha. Cristo, agarrado nele. E permanecer firme. E foi o que eles fizeram, permaneceram firmes. Ao vencedor,
que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Bom, é claro que nós vamos herdar com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, vamos herdar as nações, vamos herdar todas as coisas no final. Mas, para mim, o mais precioso aqui é que isso tem a ver com o que está escrito em Apocalipse capítulo 11. Eu já passei do tempo, não vou lá, depois você leia. No capítulo 11 de Apocalipse, diz que as testemunhas tinham poder de sair fogo da boca delas. Se alguém vinha coisa contra elas, mandava descer fogo dos céus e tal. Que essa é uma expressão simbólica do testemunho poderoso dos crentes agora, nesta era, que Cristo reina dos céus. Ele, quando subiu, disse para a sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então, esta promessa aqui tem a ver com esta promessa maravilhosa de pregarmos o evangelho sem que Satanás possa impedir absolutamente e ter sucesso e vitória. Isso está em conexão com o Salmo 2, que é o Salmo que fala para Cristo: pede-me e te darei as nações por herança. Então, quer dizer que nós contamos com esta promessa. É para Cristo as nações por herança? É para nós também. E eu digo para você, esse tipo de entendimento profético de Apocalipse não é um pessimista, como alguns ensinam, dizendo: olha, só vai piorar, piorar, não tem mais jeito. Agora, não, é otimista. Veja que aqui está dizendo que existe uma promessa de Deus nos dar as nações por herança. Eu li um livro com o nome de Puritan Hope, que é um livro, você sabe, que os puritanos eram pós-milenistas, que é muito parecido com o amilenismo. Eles creem da mesma forma, mas eles criam que tinha que haver ainda um avivamento e que Deus iria operar conversões em massa antes que viesse a apostasia total e o dia final de juízo. Né? Por isso é que John Knox orava assim: dá-me a Escócia ou eu morro. Porque os dispensacionalistas acham o seguinte: olha, não adianta mais. O máximo que você pode fazer é pregar num país e plantar o evangelho ali, mas não vai para frente porque só é piorando. Não! Isso aqui anima a pregarmos: dá-me as nações por herança. Anima você ao trabalho missionário, a crer que Deus pode entregar o Brasil todo aos seus pés. Anima a igreja a pregar o evangelho, porque é uma promessa que o Senhor está dando. Ao vencedor, lhe darei autoridade sobre as nações, pela pregação do evangelho. Que coisa animadora e abençoadora. E por último, diz assim: assim como também recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é a estrela da manhã que ele vai dar? Em Apocalipse 20, 16, nós lemos assim. Apocalipse
Eu não queria perder tempo olhando aqui por causa do tempo. 22:16. Apocalipse 22:16. Está claro aqui o que é essa estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Diz assim: E eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Qual é o maior, mais glorioso, mais abençoado presente, galardão que um crente pode receber, que vai inundar a sua alma de gozo, de alegria indizível, cheio de glória? Cristo mesmo. Cristo, Cristo. Eu darei a estrela da manhã. Cristo, Cristo. Que bênção, que glória. Eu sempre lembro do velho hino que eu cantava com Abdias. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver. As mil belezas, fausto e esplendor. Mas ao fruir das celestiais moradas, o prazer, primeiro, eu quero ver meu Salvador. Estrela da manhã, meu presente. O meu presente, o presente dos presentes. A glória das glórias será para mim ter a estrela da manhã em abundância, plenitude na minha vida. Que Deus nos guarde da sedução de Jezabel. Deus nos livre dessas propostas liberais que estão permeando por aí, desviando muitos. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que não têm menor preço pelo dia do Senhor. E às vezes eu vejo dentro do nosso grupo menor apreço pelo dia do Senhor, futebol, Corinthians, Palmeiras, dia do Senhor, sagrado e santo dia que o Senhor disse que é meu. E vejo o nome de Deus em vão, piadas com o nome do Senhor e tal. Quer dizer, é uma liberdade cristã questionável. Cuidado para não ser doutrina de Jezabel. Não se brinca com o Senhor. Ele diz, vou matar seus filhos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos rever muitas das nossas coisas, atividades, e conferir com as Escrituras que estamos fazendo é de fato de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus, como Cristo quer, ou é uma interpretação e revelação do espírito de Jezabel por aí. Vamos orar. Nosso Deus tem misericórdia. Quero rogar e pedir que o Senhor, por tua graça, em grande misericórdia, venha em abundância nos visitar. Constrangendo o nosso coração, Senhor Deus, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Que, Senhor, possamos ter claro na mente e convencidos no nosso coração aquilo que temos feito e que não está de acordo com a tua palavra. Tem misericórdia. Nós precisamos desta ação poderosa do teu Espírito Santo, trazendo cativo a obediência todo o pensamento. A obediência de Cristo, todo o pensamento. Tem misericórdia, nós suplicamos e pedimos estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém.